O apartamento parecia diferente naquela noite. Emma não conseguia identificar exatamente o que era, mas algo no ar tinha mudado. Talvez fosse a forma como as sombras se projetavam pela sala de estar, ou talvez fosse apenas a culpa finalmente a atingindo. Ela ficou parada na porta, observando o seu marido, Daniel, sentado imóvel no sofá, com os olhos fixos em algum ponto invisível à distância. 3 meses. Era quanto tempo fazia desde que ele realmente olhava para ela. 3 meses desde que ele a tocava com algo parecido com afeto. 3 meses vivendo como estranhos sob o mesmo teto. O casamento deles reduzido a acenos educados e cuidados para não invadir o espaço um do outro. Daniel, disse ela suavemente, a sua voz mal rompendo o silêncio. Ele não se mexeu, não reconheceu a sua presença. Era como se ela se tivesse tornado um fantasma na sua própria casa. Daniel, por favor. Desta vez, a sua voz falhou, o peso da solidão pressionando o seu peito. Podemos conversar? Finalmente ele virou a cabeça. O olhar nos seus olhos fez o estômago dela revirar. Não era raiva que ela via ali, nem mesmo tristeza. Era algo muito pior. Indiferença, como se ela não fosse nada mais do que um móvel do qual ele se cansara de olhar. Sobre o que queres conversar, Emma? O tom dele era educado, profissional até, como se estivesse a falar com uma colega, em vez da mulher que prometera amar para sempre. Sobre nós, disse ela, aproximando-se com as mãos a tremer ligeiramente. Sobre o motivo pelo qual tens estado tão distante. Por que não me tocas mais? Por que mal falas comigo? Sinto que estou a perder-te e não entendo por quê. Um sorriso amargo surgiu nos cantos da sua boca. Não entendes por quê? Não, não entendo. As palavras saíram da sua boca desesperadas e cruas. Um dia tudo estava bem e de repente tu simplesmente te fechaste. Mudaste-te para o quarto de hóspedes. Deixaste de me dar um beijo de despedida de manhã. Olhas para mim como se eu fosse uma estranha. O que é que eu fiz? Daniel levantou-se lentamente, pousando o livro que não estava a ler. Caminhou até a janela, de costas para ela, os ombros tensos sob a camisola cinzenta. Queres mesmo ter esta conversa? Perguntou ele baixinho. Sim, meu Deus, sim. Quero saber o que se passa. Quero resolver isto. Quero o meu marido de volta. Ele riu-se então, um som vazio que lhe causou arrepios na espinha. Quando se virou, os seus olhos tinham mudado. A indiferença tinha desaparecido, substituída por algo perspicaz e consciente. O teu marido, repetiu lentamente. Isso é interessante, porque nos últimos 4 meses tenho me perguntado se te lembras sequer que tens um. Emma ficou sem fôlego. Do que estás a falar? Não, disse ele levantando a mão. Não me insulte fingindo ignorância. Já passamos essa fase. O coração dela começou a acelerar, uma sensação de mal-estar espalhando-se pelo estômago. Daniel, eu... Quanto tempo pensaste que podias esconder isso, Emma? Achaste que eu era estúpido? Que eu não perceberia as noites a trabalhar até tarde? A maneira como sorrias para o telemóvel quando achavas que eu não estava a ver? O perfume novo. A súbita necessidade de privacidade com as tuas mensagens. A sala parecia estar a inclinar-se. Emma agarrou-se ao encosto do sofá para se equilibrar. Eu posso explicar. Podes? A voz dele permaneceu calma, controlada, o que de alguma forma piorou as coisas. Podes explicar por que é que a minha mulher tem um caso há 4 meses? Por que é que ela tem partilhado momentos íntimos com outro homem enquanto fingia que estava tudo bem em casa? Estou genuinamente curioso para saber que explicação poderia fazer sentido para isso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emma. Como você... Quando você... Quando eu descobri. Daniel foi até a estante e pegou uma pasta que ela nunca tinha visto antes, 2 semanas depois de ter começado. Você deixou o seu portátil aberto. As suas mensagens para ele estavam bem ali na tela. Ontem à noite foi incrível. Não consigo parar de pensar em ti. Quando posso ver-te novamente? Ele recitou as palavras com o distanciamento de alguém a ler uma lista de compras. Mas Emma podia ver o músculo a trabalhar em seu maxilar. O único sinal da dor por baixo de sua aparência calma. Eu queria confrontar-te naquele momento, ele continuou. Eu queria gritar, quebrar coisas, exigir respostas. Mas não fiz isso. Quer saber por quê? Emma não conseguia falar. Mal conseguia respirar. Porque eu queria ver o que você faria,
Se você confessaria, se a culpa a traria de volta para mim. Ele abriu a pasta, revelando capturas de tela impressas, registros de data e hora, evidências de cada traição meticulosamente documentadas. Mas você não fez isso. Você simplesmente continuou e continuou mentindo. Continuou se entregando a ele enquanto voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Daniel, por favor. Ela se aproximou dele, mas ele deu um passo para trás. Não, disse ele, sua voz finalmente mostrando um traço de emoção. Não me toque, você perdeu esse direito. Emma ficou paralisada, sua mente correndo para processar o que estava acontecendo. A pasta nas mãos de Daniel parecia uma arma apontada diretamente para o seu coração. Ela queria desviar o olhar, correr, desaparecer, mas seus pés não se moviam. Queres saber a pior parte? Disse Daniel, os dedos traçando a borda da pasta. Não foi nem mesmo o caso em si. Deus sabe que isso já doía o suficiente. Foi ver-te mentir na minha cara todos os dias. Ver-te a desempenhar o papel de minha esposa preocupada enquanto contavas as horas até poder estar com ele novamente. Não foi assim, sussurrou Emma, sabendo, mesmo enquanto dizia isso, o quão vazio soava. Não. Daniel abriu a pasta, tirando uma captura de ecrã impressa. 15 de março. Disseste-me que terias de trabalhar até tarde na apresentação do Henderson, mas, de acordo com estas mensagens, estavas no Riverside Hotel com ele. Quarto 412. Ele tirou outra página. 22 de março. Disseste que estarias a tomar uns drinks com a Sarah, da contabilidade, mas estavas no apartamento dele, não estavas? Cada prova parecia um golpe físico. Emma tinha sido tão cuidadosa, ou assim pensava. Apagou mensagens, usou navegação privada, criou histórias elaboradas para encobrir. Mas de alguma forma ele sabia. Ele sempre soube. Como soubeste? Ela começou, mas a sua voz foi sumindo. Como consegui tudo isto? O sorriso de Daniel era triste. Não és tão experiente em tecnologia quanto pensas, Emma. Os backups na nuvem são uma coisa maravilhosa. Todas as mensagens que apagaste estavam lá, sincronizadas com a tua conta. Todas as fotos, todos os planos, todos os amo-te que lhe enviaste. Tudo guardado, tudo com data e hora, tudo inegável. Emma afundou-se na poltrona, as pernas finalmente cedendo. Nunca disse que o amava, protestou fracamente. Daniel tirou outra página, a mão firme apesar da dor nos olhos. 3 de abril, 2h47. Acho que estou a apaixonar-me por ti. Isso assusta-me, mas nunca me senti tão vivo. Devo continuar? As palavras atingiram-na como água gelada. Ela lembrou-se daquela noite. Ela digitou isso no banheiro enquanto Daniel dormia na cama deles. A onda de uma nova paixão a tornava imprudente, a tornava estúpida. Ela apagou a mensagem imediatamente após enviá-la, mas claramente não foi rápido o suficiente. Daniel, eu estava confusa. Não quis dizer para parar. A voz dele cortou as desculpas dela. Apenas pare. Não te mostrei isso para ouvir as tuas justificativas. Mostrei-te isso porque me perguntaste por que não te quero mais. Ele aproximou-se, os olhos dele fixos nos dela. Queres saber por quê? Porque já deste o que era meu. As palavras pairaram no ar entre eles, finais e devastadoras. O que tínhamos, a tua lealdade, a tua honestidade, a tua fidelidade, essas coisas deviam ser nossas, sagradas. Mas entregaste-as a outra pessoa como se não significassem nada. Deste-lhe pedaços de ti que pertenciam ao nosso casamento. E não podes voltar atrás. Está perdido, Emma, nós acabamos. Não, Emma soluçou, levantando-se e estendendo a mão para ele. Não, não acabou. Podemos consertar isto. Vou terminar com ele. Farei o que quiseres. Terapia, aconselhamento, qualquer coisa. Por favor, Daniel. Cometi um erro, mas podemos superar isto. Ele olhou para a mão dela em seu braço e gentilmente, mas com firmeza, removeu-a. Um erro é esquecer de pagar uma conta ou dizer a coisa errada numa discussão. O que fizeste foi uma escolha. Várias escolhas. Centenas delas, na verdade. Ele apontou para a pasta. Cada mensagem, cada mentira, cada vez que lhe tocaste, tudo isso foram escolhas. Eu sei que estraguei tudo. Mas eu amo-te. Ainda te amo. Amas? A pergunta foi silenciosa, mas cortante. Porque, do meu ponto de vista, o amor é diferente disso. O amor não apaga mensagens às 3 da manhã.
O amor não inventa reuniões falsas para passar tempo com outra pessoa. O amor não olha nos meus olhos e pergunta: como foi o teu dia depois de passar a tarde na cama de outro homem? Emma não tinha resposta. A verdade das suas palavras era irrefutável. Daniel voltou para a janela com os ombros ligeiramente caídos. Tenho morrido por dentro há meses, Emma. Todos os dias fingindo que não sabia, fingindo que estava tudo bem enquanto o meu mundo desmoronava. Fazes ideia de como é isso? Olhar para a pessoa que mais amas no mundo e ver um estranho. Perguntar-te se alguma coisa que tivemos foi real. Foi real, insistiu Emma desesperadamente. Tudo o que tivemos foi real. Esta coisa com o Marcos. Marcos. A voz de Daniel era monótona. Então é esse o nome dele. O homem que tem dormido com a minha mulher, Marcos. Emma percebeu o seu erro tarde demais. Em pânico, ela revelou informações que não pretendia partilhar. Mas o que importava agora? Tudo já estava à vista de todos. Ele era apenas. Ela lutou para encontrar palavras que não piorassem a situação. Ele era apenas o quê? Apenas alguém para te fazer sentir viva? Apenas alguém que prestava atenção em ti? Apenas alguém que te fazia sentir especial? A fachada calma de Daniel estava a começar a rachar. Nós não éramos suficientes, Emma. Eu não era suficiente? Não, não é isso. Tu sempre foste suficiente. Isto não tinha a ver contigo, tinha? Ele virou-se para encará-la de frente. Porque é isso que eles sempre dizem, não é? Não tem a ver contigo. Tem a ver comigo. Mas isso é uma mentira que contamos a nós mesmos para evitar a verdade real. Tinha a ver comigo. O meu fracasso em manter o teu interesse. O meu fracasso em fazer-te feliz. O meu fracasso em impedir isso, disse Emma, com novas lágrimas a escorrerem pelo rosto. A culpa é minha, a minha fraqueza, a minha traição. Não falhaste em nada. Então por quê? A pergunta saiu crua, toda a pretensão de calma finalmente despojada. Se não falhei, se não era por minha causa, então por que fizeste isso? Por que é que deitaste fora 10 anos de casamento? Por que é que arriscaste tudo o que construímos juntos? Emma abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como poderia explicar o que ela própria não compreendia totalmente? A excitação, a atenção, a forma como Marcos a fazia sentir jovem e desejada novamente. Tudo parecia tão superficial, tão sem sentido quando comparado com o que ela estava a perder. Não sei, ela finalmente sussurrou. Não tenho uma boa resposta. Pelo menos isso é honesto. Daniel pegou a pasta, segurando-a como se pesasse 500 quilos. Vou para a cabana dos pais da Sara. Ficarei fora por uma semana. Quando voltar... Oh, tá, baixão. Quero que você tenha se mudado. O quê? O pânico tomou conta do peito de Emma. Não, Daniel, por favor. Acabou, Emma. Acabou há meses. Eu só precisava ouvir você dizer que me queria. Precisava ver se você sentia alguma coisa. E agora tenho a minha resposta. Ele caminhou em direção ao quarto, depois parou. Espero que ele tenha valido a pena. Espero mesmo, porque ele custou tudo para você. Emma não dormiu naquela noite. Ela não conseguia. Deitada na cama que partilhara com Daniel durante 10 anos, ela olhou para o teto enquanto as horas passavam com uma lentidão agonizante. Cada rangido da casa, cada som distante, fazia-a esperar que ele voltasse, que tivesse mudado de ideia, que esse pesadelo acabasse de alguma forma. Mas a manhã chegou com apenas silêncio. Ela encontrou um bilhete na bancada da cozinha, escrito com a caligrafia cuidadosa de Daniel. Transferi o aluguer do próximo mês para a conta. Leva os móveis que quiseres. Fica com os pratos, as fotos, tudo o que for importante para ti. Só quero uma coisa, a verdade. Escreve tudo. Cada detalhe, cada momento, cada motivo. Deixa na mesa quando fores embora. Deves-me isso. As mãos de Emma tremiam enquanto lia. A verdade. Como poderia colocar em palavras algo que ela mesma mal compreendia? Mas ela devia isso a ele. Devia-lhe muito mais. Ligou para o trabalho a dizer que estava doente e sentou-se à mesa da cozinha com um caderno em branco. Durante horas, ficou a olhar para a página vazia, com a caneta pairando no ar, tentando descobrir por onde começar. Finalmente começou a escrever. Tudo começou no retiro da empresa em fevereiro. Marcos era o orador convidado do escritório de Chicago, apresentando estratégias de marketing digital. Fomos emparelhados para um exercício de workshop.
Ele era charmoso, engraçado, fácil de conversar. Nada aconteceu naquele dia, mas ele pediu o meu número para discutir uma colaboração de trabalho. Emma fez uma pausa, lembrando-se daquele momento, de como parecia inocente, de como sentiu uma pequena emoção quando o seu telemóvel acendeu com a primeira mensagem dele. As mensagens começaram casuais. Perguntas sobre o trabalho, artigos do setor, piadas inofensivas. Então, uma noite, tu estavas a dormir e eu estava estressado com o lançamento do produto. Ele enviou uma mensagem a perguntar como eu estava. Conversamos durante horas. Ele ouvia de uma forma que me fazia sentir vista. Eu disse a mim mesma que era apenas amizade. As palavras saíam mais rápido agora, uma confissão a jorrar nas páginas. Quando ele vinha à cidade para reuniões, encontrávamos-nos para tomar café, depois almoçar, depois jantar. Eu dizia-te que estava com colegas, o que era tecnicamente verdade, mas omitia que éramos apenas nós dois. Cada vez que nos encontrávamos, as conversas ficavam mais profundas, mais pessoais. Ele contou-me sobre o seu divórcio, a sua solidão. Eu contei-lhe sobre me sentir invisível, sentir que me tinha perdido na rotina da vida. Emma enxugou as lágrimas das bochechas, borrando a tinta. A primeira vez que nos beijamos foi na garagem, depois de um jantar que se prolongou até tarde. Eu devia ter me afastado. Eu devia ter parado. Mas não o fiz. Retribuí o beijo. E naquele momento senti algo que não sentia há anos. Um desejo jovem e imprudente. Senti-me como a Emma, não apenas a tua esposa, não apenas a mulher que pagava as contas, lavava a roupa e vivia o mesmo dia repetidamente. Ela escreveu sobre os quartos de hotel, as mentiras, a vida dupla que construíra com tanta precisão. Escreveu sobre a culpa que a atormentava após cada encontro. E a forma como a reprimia, racionalizava, dizia a si mesma que não significava nada. Convenci-me de que poderia ter os dois. A segurança do nosso casamento e a emoção do caso. Disse a mim mesma que estava a compartimentar, que o que tu não sabias não podia te magoar. Eu estava errada sobre tudo. À tarde, Emma tinha preenchido 20 páginas. A sua mão estava dorida, os seus olhos ardiam de tanto chorar, mas ela continuou a escrever. Daniel merecia a verdade, por mais feia que fosse. O seu telemóvel vibrou. Marcos. Olá, linda. Estou livre esta noite. Tenho sentido a tua falta. A Emma olhou para a mensagem, sentindo apenas repulsa por ele, mas principalmente por si mesma. Ela respondeu. Acabou. Não me contactes mais. Depois bloqueou o número dele. Foi um pequeno gesto sem significado diante do que ela tinha destruído, mas era alguma coisa. Ela voltou a escrever. Não sei quando teria acabado se não tivesses descoberto. Essa é a parte mais vergonhosa. Eu estava tão envolvida na mentira que poderia ter continuado indefinidamente. Eu tinha me convencido de que era controlável, sustentável. Agora vejo como isso parece insano. Ao cair da noite, Emma escreveu sobre o momento daquela tarde em que a realidade realmente a atingiu. Ela tinha ido ao quarto para fazer as malas e se viu segurando a foto do dia do casamento deles. Eles pareciam tão jovens, tão esperançosos, tão completamente apaixonados. A mulher daquela foto ficaria horrorizada com o que Emma se tornou. Perguntaste-me por quê, escreveu ela. Passei o dia todo a pensar nisso. A verdadeira resposta não é Marcos, nem me sentir negligenciada, nem qualquer uma das razões superficiais. A verdadeira resposta é que fui egoísta e covarde. Tinha medo de envelhecer, da rotina do casamento, de me tornar na minha mãe, confortável, mas silenciosamente infeliz. Em vez de falar contigo sobre esses medos, em vez de trabalhar no nosso relacionamento, corri para algo que me fez sentir jovem novamente. Escolhi a facilidade da dopamina em vez do trabalho árduo de manter o que tínhamos construído. Emma preencheu 30 páginas antes de finalmente parar de escrever. A sua confissão era completa, crua e sem filtros. Todas as verdades feias, todas as racionalizações, todos os momentos de fraqueza, tudo exposto. Ela percorreu o apartamento uma última vez, recolhendo as suas coisas. Deixou a maior parte dos móveis que tinham comprado juntos. Levá-los parecia errado, como roubar. Empacotou as suas roupas, os seus livros, alguns itens pessoais. Tudo o resto, a vida que tinham construído, ela deixou para trás. Ao sair,
colocou o caderno na mesa da cozinha e esperou com a sua aliança de casamento. Ficou ali por um longo momento, olhando para a simples aliança de ouro que significava para sempre. Agora parecia apenas uma promessa quebrada. O seu telefone tocou. Era a mãe dela. Emma deixou ir para o correio de voz. Não conseguia enfrentar explicações. Não conseguia suportar a desilusão na voz da mãe. Isso viria mais tarde. Encheu o carro com as poucas caixas que continham a sua vida e dirigiu-se para o apartamento da irmã, do outro lado da cidade. Jessica abriu a porta de pijama, olhou para o rosto de Emma e puxou-a para dentro sem fazer perguntas. Ele sabe, disse Emma simplesmente e desabou completamente. Jessica abraçou-a enquanto ela soluçava, sem oferecer clichês nem palavras de conforto vazias. Ambos sabiam que isto não era algo que pudesse ser resolvido com palavras gentis e gelado. "O que vais fazer?" perguntou Jessica finalmente, quando as lágrimas de Emma diminuíram. "Não sei", admitiu Emma. "Encontrar um apartamento, procurar advogados de divórcio, tentar sobreviver a isto." "Amas o Daniel?" A pergunta atingiu Emma como um golpe físico. "Sim, Deus, sim. Eu amo-o muito. Acho que sempre amei. Só que perdi isso de vista. Fiquei entediada, estúpida e egoísta, e agora destruí a melhor coisa da minha vida. Tentaste falar com ele? Conversar de verdade?" "Talvez." "Não há talvez." Emma interrompeu-a gentilmente. "Tu não viste os olhos dele, Jess. Ele acabou. E deveria mesmo. Não mereço outra oportunidade. Não mereço o perdão dele. Só tenho de descobrir como viver com o que fiz." Naquela noite, deitada no sofá de Jessica, Emma não conseguia parar de repassar os últimos 3 meses. Todos os sinais que ela não percebeu, ou mais precisamente, ignorou. A maneira como Daniel se afastou gradualmente, os seus sorrisos se tornaram menos frequentes, os seus toques menos calorosos. Ela atribuiu isso ao estresse do trabalho, aos altos e baixos normais de um longo casamento. Nunca considerou que ele sabia que estava de sofrer silenciosamente enquanto ela continuava a sua traição. A crueldade disso tirou-lhe o fôlego. Como ele se sentiu ao vê-la a preparar-se para os eventos de trabalho, sabendo exatamente para onde ela realmente estava a ir. Como ele manteve aquela fachada calma quando o seu mundo estava a desmoronar-se. Emma percebeu que não conhecia realmente o seu marido. Ela pensava que tinha casado com alguém que gritaria, que brigaria, que a confrontaria imediatamente. Em vez disso, ela casou com alguém com uma força silenciosa que o fazia recuar, observar e tomar decisões calculadas. Alguém que a amava o suficiente para esperar que ela voltasse para ele, mas que se respeitava o suficiente para deixá-la ir quando ela não voltou. Ela o subestimou de todas as maneiras possíveis e agora o perdeu. Daniel estava no convés da cabana, observando o sol nascer sobre o lago. A água estava perfeitamente calma, refletindo o céu rosa e laranja como um espelho. Era o tipo de manhã que Emma teria adorado. Ela sempre fora madrugadora, sempre a primeira a acordá-lo para ver o nascer do sol. Mas Emma não estava ali, e nunca mais estaria. Ele leu a confissão dela na noite anterior, todas as 30 páginas. Ele se forçou a ler cada palavra. Mesmo que cada frase parecesse uma faca a perfurar ainda mais fundo, ele precisava saber, precisava entender, precisava ouvir a verdade que vinha imaginando há meses. Parte disso o surpreendeu. A profundidade da autoconsciência dela na escrita contrastava fortemente com a imprudência das suas ações. Ela compreendia o que tinha feito de errado, conseguia articular os seus fracassos com dolorosa clareza. Mas compreender e escolher de forma diferente eram duas coisas distintas, e ela tinha escolhido mal em todas as oportunidades. A parte que mais doía não era a traição física, embora isso já fosse agonia suficiente. Era ler sobre como ela se sentia viva com Marcos, como se sentia jovem, imprudente e livre, porque isso significava que, com Daniel, ela sentia o oposto. Morta, velha, presa. O casamento deles, a vida juntos, tinham se tornado uma jaula para ela. Como é que ele não tinha percebido? Como é que não tinha visto que a mulher que amava estava a sufocar lentamente sob o peso da rotina deles? Mas mesmo enquanto se fazia essas perguntas, Daniel sabia que elas eram injustas. Os casamentos exigiam comunicação. Se Emma estava infeliz, ela deveria ter falado com ele.
Eles poderiam ter feito uma viagem, mudado a rotina, procurado aconselhamento, tentado algo novo. Em vez disso, ela tomou a decisão de quebrar os votos para buscar emoção nos braços de outra pessoa. O seu telemóvel vibrou. Era o seu irmão Ryan. Como estás? Daniel tinha contado tudo a Ryan 2 dias antes, precisando de alguém com quem conversar, alguém que não o julgasse. Ryan ficou furioso por ele, mas principalmente apenas ouviu. Estou bem, Daniel respondeu, o que era apenas parcialmente verdade. A ler muito, a pensar muito, a tentar descobrir quem sou sem ela. Essa era a parte mais estranha de tudo isso. Daniel estava com Emma há 12 anos, casado há 10. Ela era sua melhor amiga antes de se tornar sua esposa. Todas as decisões importantes que ele tomou na última década foram tomadas pensando nela. Agora, ele tinha que aprender a pensar como uma pessoa solteira novamente, a fazer escolhas baseadas apenas no que ele queria. Era uma sensação libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Venha ficar conosco quando voltar, Ryan escreveu. O quarto de hóspedes está pronto. Você não deveria ficar sozinho agora. Daniel agradeceu a oferta, mas não estava pronto para a família do irmão, para os olhares compassivos e as conversas cuidadosas. Ele não estava pronto para ser objeto de pena. Passou o dia a caminhar pelas trilhas ao redor da cabana, forçando o corpo até os músculos doerem e a mente se acalmar. O cansaço físico era mais fácil de lidar do que a dor emocional. Em movimento, ele quase conseguia esquecer. Quase. Mas quando voltou para a cabana naquela noite, cansado e suado, o silêncio o atingiu novamente. Essa era a sua vida agora. Chegar em casa para quartos vazios, fazer jantar para uma pessoa. Ninguém com quem partilhar o seu dia, ninguém para rir das suas piadas terríveis, ninguém para se aconchegar no sofá. Ele tirou a aliança na manhã em que partiu. Ela estava na bancada da casa de banho, ao lado de onde agora repousava a de Emma. 2 círculos dourados que antes representavam a eternidade, agora eram apenas metal. A advogada de Daniel enviou os documentos preliminares do divórcio. Divórcio sem culpa, explicou ela. Illinois não exige prova de adultério para a dissolução. Vamos tentar uma separação limpa. Você fica com o apartamento, já que pode pagá-lo sozinho. Ela fica com o carro. Vocês dividem a conta poupança. Deve ser simples, já que não há filhos envolvidos. Sem filhos. Esse tinha sido o plano para algum dia. Quando estivessem mais estabelecidos, quando tivessem viajado mais, quando fosse a hora certa. Agora, Daniel sentia uma mistura complicada de alívio e tristeza em relação a isso. Alívio por não haver filhos que tivessem de passar pelo divórcio dos pais. Tristeza pelo futuro que ele imaginara, mas que nunca teria. Na sua quarta noite na cabana, Daniel finalmente se permitiu chorar, chorar de verdade. Não as lágrimas silenciosas que derramara sozinho no quarto de hóspedes durante meses, mas soluços profundos e dolorosos que vinham de algum lugar primitivo. Chorou pelo casamento que perdera, pela mulher que amara e que se tornara uma estranha, pelo futuro que lhe fora roubado, pela confiança que nunca poderia ser reparada. Chorou até ficar vazio. E então, nesse vazio, encontrou algo inesperado: clareza. Não se tratava apenas da traição de Emma, tratava-se da sua própria cumplicidade na morte lenta do casamento deles. Ele também se tinha acomodado, tinha parado de tentar, tinha deixado o relacionamento deles entrar em piloto automático. Ele tinha assumido que o amor era suficiente, que a base que tinham construído os sustentaria sem manutenção. Ele estava errado. Daniel não podia controlar o que Emma tinha feito, mas podia controlar o que faria a seguir. Podia escolher deixar que isso o destruísse, tornar-se amargo e fechado, deixando que a traição dela definisse o resto da sua vida. Ou podia escolher diferente. Podia escolher aprender com isso, compreender que as relações exigiam participação ativa, comunicação constante, esforço intencional para reconhecer os sinais de alerta que ele não percebeu desta vez, para nunca mais deixá-los passar. Sair disso não como uma vítima, mas como alguém que sobreviveu a algo terrível e saiu mais forte. Não seria fácil. A dor ainda era recente, ainda era avassaladora às vezes, mas sentado ali no terraço, observando as estrelas surgirem uma a uma, Daniel fez uma promessa a si mesmo. Ele iria se curar, ele iria crescer,
Ele se tornaria o tipo de homem que poderia olhar para trás para este capítulo da sua vida e vê-lo como um ponto de viragem em vez de um fim. Ele pegou o telemóvel e enviou uma mensagem ao irmão. Vou ficar no quarto de hóspedes. Dá-me mais alguns dias aqui. Depois estou pronto para voltar. A resposta de Ryan foi imediata. Estaremos aqui. Adoro-te, irmão. Daniel sorriu pela primeira vez em dias. O seu casamento tinha lá acabado. O seu coração estava partido, mas ele não estava sozinho. Tinha família, amigos, uma carreira que adorava, interesses que tinha negligenciado. Tinha a si mesmo. E talvez, por agora, isso fosse suficiente. Pensou em Emma, perguntou-se se ela estaria bem, se estaria a ficar com a irmã, se já teria encontrado um apartamento. Parte dele queria entrar em contato para se certificar de que ela estava bem, mas sabia que isso já não era da sua responsabilidade. Ela teria de encontrar o seu próprio caminho, tal como ele estava de encontrar o dele. Daniel entrou e pegou no seu caderno. Se Emma podia escrever a sua verdade, ele podia escrever a sua. Precisava de processar o que tinha acontecido para dar sentido ao caos de emoções que se agitava dentro dele. Querida Emma, começou, embora soubesse que nunca iria enviar. Perguntaste-me por que é que já não te quero. Aqui está a verdadeira resposta, aquela que não consegui dizer quando estavas à minha frente. Ele escreveu até o amanhecer, despejando tudo o que guardava dentro de si há meses. A dor, a raiva, a traição, mas também o amor que ainda existia, apesar de tudo. As memórias de quem eles eram antes que isso os separasse, a tristeza pelo que poderia ter sido. E ao escrever, ele começou a deixar isso para trás. 3 meses depois, Daniel estava na porta do seu apartamento. Não era mais o apartamento deles, era só dele. Ele reorganizou os móveis, pintou o quarto de azul marinho, pendurou novas obras de arte. As fotos dele e de Emma foram guardadas, não destruídas, mas não estavam mais expostas. O divórcio foi finalizado há 2 semanas. 10 anos de casamento se dissolveram em 15 minutos no tribunal. O primeiro mês foi brutal. Ele dedicou-se ao trabalho, evitou ficar sozinho, passou todas as noites na casa do seu irmão Ryan. Mas, gradualmente, a dor aguda tornou-se uma dor com a qual ele conseguia conviver. Começou a fazer terapia, entrou para um clube de ciclismo, reconectou-se com velhos amigos. A sua vida agora era diferente, mas era a sua vida. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Daniel, é a Emma. Sei que não devia entrar em contato, mas queria que soubesses. O Marcos e eu não estamos juntos. Na verdade, nunca estivemos. Acabou em poucas semanas. Destruiu nosso casamento por nada. Sinto muito. Tu merecias melhor. Espero que estejas bem. Daniel ficou a olhar para a mensagem por um longo tempo. Saber que o caso dela não tinha dado em nada deveria ter sido uma satisfação. Em vez disso, ele apenas sentiu tristeza. Ele entendeu o que ela estava a tentar dizer, que ela não o tinha deixado por Marcos, que tinha sido por causa da sua própria fragilidade, mas isso não mudava nada. A traição continuava a mesma, ele digitou cuidadosamente. Agradeço por me contares, estou bem. Espero que também estejas a encontrar o teu caminho. Cuida-te. Educado, distante, definitivo. O tipo de mensagem que se enviaria a um conhecido, não à pessoa que já foi o teu mundo inteiro. A resposta de Emma veio rapidamente. Obrigada por seres gentil. Mesmo agora, sempre foste a melhor pessoa. Vou deixar-te em paz agora. Adeus, Daniel. Adeus, Emma. Daniel pousou o telemóvel e caminhou até a janela. A cidade estendia-se diante dele, cheia de vida e possibilidades. Em algum lugar lá fora, Emma também estava a recomeçar. Ambos carregariam o que aconteceu pelo resto de suas vidas, mas agora carregariam separadamente. A campainha tocou. Sarah, da sua aula de fotografia, veio buscá-lo para a inauguração de uma galeria. Ela era inteligente, engraçada, fácil de conviver. Ainda não havia nada romântico. Ele não estava pronto, mas a amizade dela tinha sido uma tábua de salvação. Pronto? Perguntou ela quando ele abriu a porta. Sim, disse Daniel pegando no casaco. Vamos lá. Enquanto dirigiam para o centro da cidade, Sarah perguntou sobre os planos dele para o fim de semana. Daniel percebeu que tinha opções. Um passeio de bicicleta, a festa de aniversário do Ryan, um workshop de fotografia. A sua vida já não estava vazia.
Era diferente, mas estava cheia. Na galeria, rodeado por fotografias impressionantes a preto e branco, Daniel sentiu algo mudar dentro dele. Não era um encerramento, a dor não tinha acabado completamente, mas sim aceitação. Ele podia reconhecer que o seu casamento tinha sido real e significativo, mesmo que tivesse terminado mal. Ele amava Emma profundamente, embora reconhecesse que ela era capaz de uma crueldade tremenda. Ele pensou nas palavras que lhe disse naquela noite. Já deste o que era meu. Era verdade. Ela tinha dado a confiança, a intimidade, a crença de que eram uma equipa. Essas coisas tinham desaparecido para sempre, mas ela não tinha levado tudo. Não tinha levado a sua capacidade de amar novamente, a sua capacidade de confiar algum dia, a sua autoestima. Essas coisas ele tinha protegido e, de alguma forma, mantido intactas. Emma tinha partido o seu coração, mas não o tinha partido a ele. Havia uma diferença. Enquanto estudava uma fotografia da sombra de um edifício estendendo-se por uma rua vazia, Daniel compreendeu a sua nova realidade, aprendendo a encontrar beleza nas consequências para ver possibilidades em espaços vazios. A sombra era tão parte da imagem quanto a luz. Sara apareceu ao lado dele. "O que você acha?" "Acho", disse Daniel lentamente, "que finais e começos são mais parecidos do que imaginamos. É tudo uma questão de perspectiva." Ela sorriu. "Isso é muito fotográfico da tua parte." Daniel riu. Um riso verdadeiro que o surpreendeu. Quando foi a última vez que ele riu assim? Ele não conseguia se lembrar. E talvez isso fosse bom. Talvez não se lembrar da última vez significasse que ele estava pronto para a próxima. Eles saíram da galeria ao pôr do sol, que pintava o céu em tons de laranja e roxo. Daniel sentiu a brisa da noite no rosto e percebeu algo profundo. Ele ficaria bem. Não hoje, talvez não amanhã, mas eventualmente a ferida cicatrizaria, e cicatrizes significavam cura, significavam sobrevivência. O seu telemóvel permaneceu em silêncio no bolso. Emma não mandaria mais mensagens. Aquele adeus tinha sido definitivo, e Daniel estava grato por isso. Não porque a odiava, mas porque ambos precisavam seguir em frente separadamente. "Café?" Sara perguntou, apontando para um café do outro lado da rua. "Claro", disse Daniel. Tenho tempo, ele tinha tempo. Tempo para curar, tempo para crescer, tempo para descobrir quem ele era como homem solteiro novamente.